Boa tarde, hoje iremos falar um pouco sobre VPN, VPS e SDN, fundamentos e aplicações nas redes modernas. Eu me chamo Carla e meu grupo é composto por mim e por Tyson, para a disciplina de redes da professora Katna. Afinal de contas, o que é uma rede virtual privada? A rede virtual privada vai gerar um túnel de comunicação seguro entre o seu host e um host servidor, que seria a VPN servidor, onde será escondida a sua identidade e haverá a criptografia dos dados que serão trafegados nesse túnel. Existem dois tipos de acesso à VPN, que seria o acesso remoto, quando o usuário tem o seu próprio login e senha para acessar os servidores, por exemplo, de uma empresa matriz, e também há o acesso site to site, que seria quando a gente conecta, através da VPN, duas redes completas. Por exemplo, a rede de uma matriz e a rede de uma filial. Por que usar as VPNs? As VPNs nos garantem segurança porque ela protege os nossos dados sensíveis contra a intercepção e ataques em redes Wi-Fi públicas e também contra ataques de terceiro. Como os dados são criptografados, é necessário que haja ali uma chave de tradução para acessar esses dados, uma secret key. Então, nem mesmo seu provedor de internet terá acesso ao que você faz dentro desse túnel de comunicação. Ele tem conhecimento que você está conectado, mas não tem conhecimento das informações que estão sendo transmitidas. Como funciona esse tunelamento? O tunelamento dos dados envolve o encapsulamento de pacotes de dados originais dentro de outros protocolos, como o IPsec, o PPTP, o LTTP e o SSL. E é necessário que haja ali a autorização, geralmente, da equipe de infraestrutura, que vai permitir que você acesse a rede virtual privada através do seu login e a sua senha. Ou vai configurar o roteador da filial para que todo mundo que se conecte a determinado roteador tenha acesso direto ao servidor. Da matriz, no caso. Existem algumas coisas que precisamos ressaltar, é que por mais que a rede virtual privada seja segura, ela não vai proteger você quando estiver em sites cadastrados ou locados. Então, isso não substitui, a rede virtual não vai substituir o seu antivírus. E você nunca será 100% segura porque você não estará 100% anônimo. Portanto, para implementar um sistema que controle e receba conexões seguras entre a VPN e o usuário final, uma abordagem muito utilizada é a implementação de um VPS, que seria um servidor privado virtual. Esse VPS é um conjunto de máquinas virtuais, pode ser uma ou várias máquinas virtuais, residentes em um servidor físico. Essas máquinas virtuais operam de forma completamente isolada, independente de uma máquina ou outra. O uso mais comum, por exemplo, é a disponibilidade de um sistema web ou um back-end, por exemplo, API e banco de dados para ser utilizado em uma aplicação mobile. Então, um exemplo real de uso é uma startup de e-commerce, né, que precisa hospedar sua loja virtual e também um sistema de banco de dados. Então, não existe como abordar VPS em máquinas virtuais sem abordar a camada mais essencial da virtualização, que seria os hypervisors, também conhecido como monitores de máquina virtual, e são responsáveis por tanto gerenciar as máquinas como emular a camada de hardware do sistema, como por exemplo CPU e memória, e isso permite o compartilhamento de vários sistemas operacionais executando em um mesmo hardware físico. Então existem dois tipos de abordagem de monitores de máquina virtual, que são o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1 é o Bare Metal, que executa diretamente no hardware do servidor, que oferece um melhor desempenho e segurança. Então, por exemplo, nesse tipo de camada, nesse tipo de virtualização, algumas instruções não são emuladas e são executadas diretamente no hardware físico. E no tipo 2, que é o tipo hosted, eles executam como uma aplicação comum do sistema operacional do hardware físico. Mas um grande problema de desempenho é que eles emulam todas as instruções do sistema operacional, como por exemplo a CPU e a memória que eu havia comentado anteriormente. Então, um exemplo dos dois tipos, o VirtualBox e o VMware Workstation no tipo hosted, e o VMware e o Microsoft Hyper-V no Bare Metal. Então, não somente esses tipos de software, como também outros, por exemplo, o QEMU com KVM, que é um tipo Bare Metal também. Então ele
aproveita do kernel Linux para emular e executar instruções privilegiadas. A virtualização impulsionada pelos hypervisors afeta diretamente o desempenho, como eu havia falado anteriormente, e a escolha do tipo de virtualização é crucial para baixar a latência e aumentar a disponibilidade do serviço. Então, um tipo de virtualização bastante conhecida é a virtualização completa, que emula praticamente o hardware completo. Um exemplo da virtualização completa é o VirtualBox. Já para a virtualização, ele modifica o sistema operacional para interagir melhor com o hypervisor, que melhora o desempenho. Então, um exemplo desse tipo de virtualização é o Zen e, por exemplo, o VMware. Então, além de existir esses tipos de virtualização, também existem containers que oferecem uma camada mais leve por atuar completamente no nível do sistema operacional do hardware físico, permitindo que aplicações e suas dependências rodem em ambientes isolados, compartilhando o mesmo kernel do ambiente hospedeiro. Portanto, a escolha entre o tipo de monitor de máquina virtual e o tipo de virtualização, seja ela virtualização completa para virtualização, ou até mesmo a implementação de containers, impacta diretamente no desempenho do servidor privado virtual. Então, as vantagens da implementação de uma VPS para empresas e desenvolvedores é o controle total, que permite personalizar completamente o sistema operacional, o software e configurações do servidor. A escalabilidade rápida, então você pode aumentar e diminuir os recursos de CPU, RAM e armazenamento conforme a utilização do sistema, do servidor privado. É mais acessível do que um servidor dedicado, onde a maior parte da manutenção do hardware e infraestrutura é gerenciada pelo provedor de serviço. E apesar de compartilhar o hardware, cada VPS é isolado, minimizando o impacto de problemas ou vulnerabilidades de outros usuários. Falando agora um pouco sobre as redes definidas por software, como é que elas funcionam e o que elas são. Ela é uma portagem de arquitetura de rede que separa o controle e o gerenciamento da rede de hardware físico, que seriam os roteadores switches, e como é que ela funciona, geralmente. Em rede tradicional, o dispositivo de rede, como roteador e switch, possui tanto a parte da inteligência, que seria o plano de controle, como o plano de dados, em uma única caixa, que seria a parte de encaminhar os dados, que seria o plano de dados. A rede definida por software vai mudar radicalmente isso. Ela vai centralizar a inteligência da rede em um único ponto, que seria o controlador de rede definida por software, e como é que funciona essa divisão. O plano de dados, ou de encaminhamento, é a camada física da rede, onde vai ter os switches e os roteadores, que terão uma única função, que é encaminhar os pacotes de dados de acordo com a instrução que recebe. Eles não vão tomar decisão de rota por conta própria. O plano de controle, que seria a inteligência dessa rede, ele é centralizado no controlador. E esse controlador tem a visão completa e unificada de toda a sua rede. Ele vai receber a informação dos dispositivos do plano de dados e decide a melhor forma de encaminhar o tráfego, criando a regra de roteamento. O controlador, então, vai enviar essa regra para o dispositivo de rede, seja roteador ou switch, para que eles saibam exatamente o que fazer com cada pacote de dados que chega. As principais vantagens e desvantagens das redes definidas por software são: a vantagem seria o gerenciamento centralizado, porque em vez de configurar cada dispositivo de rede individualmente, o administrador pode gerenciar toda a rede a partir de uma única interface. Há uma flexibilidade e agilidade. Como a lógica da rede é definida por software, é muito mais fácil e rápido fazer mudanças, então o administrador pode adaptar a rede em tempo real para atender às novas demandas de tráfego. Há uma redução de custo, porque permite usar hardware mais simples e padronizados, que geralmente é mais barato. Além disso, a automação e a facilidade de gerenciamento reduzem os custos operacionais. E também há uma automação, porque é mais fácil automatizar tarefas repetitivas de gerenciamento de rede, liberando a equipe para se concentrar em projetos mais estratégicos. Mas também há algumas desvantagens, como o ponto único de falha, que é quando toda a inteligência, que seria o cérebro de toda a rede, então se ele falhar, no caso se o controlador falhar, toda a rede pode ser comprometida, tornando um ponto de falha crítico. E por isso a redundância do controlador ela é essencial. Outra desvantagem é a segurança, porque, como é centralizado, o controlador pode se tornar um alvo muito atraente para ataques cibernéticos. Então, se o invasor conseguir comprometer o controlador, ele pode ganhar o controle de toda a rede.
Também tem um custo de implementação, porque por mais que o hardware seja parado, tem um custo menor, a transição para uma arquitetura de rede definida por software pode ser complexa e cara no início. Isso exige treinamento da equipe e um planejamento bem cuidadoso. Em resumo, essa rede definida por software representa uma evolução na forma como as redes são construídas e gerenciadas e traz o mesmo tipo de flexibilidade e agilidade que a virtualização trouxe para os servidores. E ela é fundamental para empresas que precisam de redes mais dinâmicas e adaptáveis, especialmente em data center ou em nuvem. Agora eu vou falar um pouco sobre o protocolo OpenFlow, que é um dos primeiros protocolos criados para o uso de redes definidas por software. E onde o protocolo OpenFlow entra na rede SDN. O protocolo permite que um controlador central da SDN se comunique com os equipamentos de rede, dizendo exatamente como eles devem tratar os pacotes enviados e recebidos pela rede. Ele foi um dos primeiros e mais importantes protocolos. O switch recebe um pacote, consulta suas regras internas, as chamadas flow tables, e se não encontrar essa regra, ele pergunta ao controlador da rede definida por software o que fazer. Então o controlador manda a regra para o switch e a partir de então todo o tráfego semelhante segue o mesmo caminho. As flow tables são compostas por três partes principais. Primeiro, o cabeçalho, que identifica o tipo de tráfego, como IP de origem, destino, porta e protocolo. Segundo, as ações, que definem o que fazer com o protocolo, como encaminhar, descartar ou modificar. E terceiro, os contadores, que registram quantos pacotes e bytes passaram por aquela regra. Os principais benefícios desse protocolo é a flexibilidade. Com o OpenFlow, a rede pode ser programada dinamicamente, adaptando-se rapidamente às mudanças, otimizando o tráfego e implementando políticas de segurança de forma centralizada. Então, por exemplo, se quisermos redirecionar todo o tráfego de um servidor para outro durante uma manutenção, o controlador da rede definida por software pode fazer isso instantaneamente, sem precisar configurar cada switch manualmente. As limitações desse protocolo é que exige switches compatíveis, e em redes muito grandes o controlador pode se tornar um gargalo se não for bem projetado. Hoje o OpenFlow ainda é usado, mas muitos fabricantes criam APIs próprias ou protocolos alternativos para ter mais recursos e desempenho. Portanto, de forma resumida, o SDN é um conceito de separar o controle e os dados, centralizando a inteligência da rede. E segundo, o OpenFlow é um dos protocolos que tornou isso possível, enviando regras de tráfego para os dispositivos de forma padronizada. Ele traz agilidade, flexibilidade e automação para as redes, mas exige um bom planejamento. Desde já agradeço a atenção de todos sobre a apresentação dos conceitos de VPN, VPS, SDN e o protocolo OpenFlow.